Olá! A partir de agora você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Você tem noção de quando é que foi criado aqui no Brasil o primeiro hidrômetro? Um dos motivos hoje que a indústria civil mais trabalha é colocar hidrômetros individuais em cada apartamento. Você não tem noção disso? Você vai saber ao longo do programa, onde nós vamos abordar um projeto do deputado Aldo Schneider sobre hidrômetros individuais em todos os prédios de Santa Catarina. A lei já foi apresentada algumas vezes, até agora não passou, mas o deputado Aldo Schneider está entusiasmado para que isso se torne realidade. Você vai pagar a água que de fato você usou. Nosso convidado de hoje para falar sobre esse tema, já que ele tem um projeto aqui na Assembleia Legislativa, é o deputado do PMDB, Aldo Schneider. Deputado, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Walter. Bom dia. É uma satisfação nós, através da TVA, podermos levar informação à sociedade catarinense do nosso trabalho. E esse projeto também é um projeto que nós convivemos com esse problema e entendi que, como deputado, eu poderia servir a sociedade catarinense, né, com essa sugestão. Nós vamos primeiro ver um trabalho da nossa repórter Ana Maria Lima sobre o tema hidrômetros. Como é que isso funciona? E depois eu explico para vocês quando é que isso começou a funcionar aqui no Brasil. Em 4 anos, 55% dos municípios brasileiros poderão ter o abastecimento de água comprometido em algum grau. Essa é a previsão da Agência Nacional de Águas. Com o crescimento da população urbana, estudiosos, construtores e legisladores buscam soluções para racionalizar o uso da água doméstica. Ribeirão Preto, Santos, Belo Horizonte, Florianópolis e todo o estado do Rio de Janeiro já possuem legislação que obriga nas novas construções a instalação de medidores individuais para o consumo da água. Um exercício de cidadania, sustentabilidade e economia no final do mês. Neste condomínio de 140 apartamentos, o uso de toda a água é rateado entre os condôminos. O valor chega a R$ 120 por apartamento. Quem mora sozinho acaba pagando um valor que se equipara ao custo de uma casa com 5 pessoas. Além de injusto, este sistema não incentiva a economia. É bem alto, tem meses assim que já ocorreu de gastar 17 mil, 15 mil, depende do mês. A questão muito forte de sustentabilidade, de economia, até financeira, é muito importante hoje em dia, né? A instalação de hidrômetros vai fazer com que cada cidadão possa controlar especificamente a sua conta, e ao fato de ele controlar a sua conta, com certeza ele vai poder evitar desperdícios maiores, né, sabendo quanto está pagando, né, e não de uma forma coletiva, num rateio que é feito de forma tradicional, num empreendimento que não tem um hidrômetro individualizado, né. A partir de 2005, através da Lei Municipal 171, todos os novos apartamentos construídos em Florianópolis só saem da planta se incluírem hidrômetros individuais no projeto. Com certeza, né, os projetos precisam ser aprovados, né, com essa consideração, né, de hidrômetros individuais, né. O município de Florianópolis e vários outros municípios, né, na região que compreende o Sinduscom da Grande Florianópolis, que é o que representamos, estão estudando essas modificações em sua legislação e faz com que as empresas se adaptem a essa nova realidade, né, fornecendo já as novas obras com hidrômetros individuais, né. Isso gera, como já comentei anteriormente, uma economia nas contas, né, em razão de que o custo da água cada vez tem sido maior, né. Além da questão da sustentabilidade, que economizar água é proteger a natureza, que tanto é importante para nós, né. Muitos moradores de prédios construídos antes da lei buscam informações sobre instalação de hidrômetros individuais. Segundo Neuza, a questão foi levada para a reunião do condomínio por diversas vezes. Já discutimos. A administração anterior já fez levantamento, né? Eu também, há uns 4, 5 anos atrás, já fiz também e não passou na reunião. Seria, por exemplo, se você tem 4 ou 5 registros dentro do apartamento, seriam R$500 por registro, né? E mais depois a mão de obra, que o prédio vai ter que ser todo mexido por fora, né?
Então, o pessoal, assim, acha que para nós não compensa. E outras pessoas talvez se preocupem por ter muitos moradores, né? Muitas pessoas, e daí o custo deles também poderá elevar. É muito difícil você querer obrigar os edifícios antigos a também fazer essa adaptação, porque isso ainda é possível fazer, existe tecnologia, mas há um custo muito alto ainda, né? É preciso mudar as instalações hidrossanitárias, a forma com que ela é projetada. Então, um edifício que já está construído, que tem um BITS, que foi aprovado e que está funcionando, você fazer essa adaptação nos dias atuais ainda é um custo muito alto. Então, no primeiro momento, estamos resolvendo as novas obras que estão sendo projetadas, né, para que possam atender esse dispositivo de forma muito interessante. Bom, deputado, deu para sentir que o teor da reclamação é bem acentuado. E eu sou um exemplo. No meu prédio já existe hidrômetro individual, então eu pago somente aquilo que eu uso. Mas o senhor já sentiu, só nessa conversa no estúdio aqui, que não é a regra. Esse projeto já entrou aqui na Assembleia há muito tempo. O seu entrou no ano passado. Por que tanta dificuldade? Bom, inicialmente eu vejo o parlamento brasileiro, ele tem essas, eu não diria dificuldades, é a tramitação. Burocracia. É a burocracia. Já tivemos até um ministro, né? Pois é, já tivemos até um ministro. Na minha concepção e no meu entendimento é que o deputado, quando apresenta uma proposição de lei, além de nós fazermos a tramitação normal da casa, nós temos que ter aquele trabalho de acompanhamento quase que pessoal. Na comissão, nas devidas comissões, depois no plenário, depois junto com o governador para não vetar o projeto de lei. Então é todo um trabalho que se percorre. Tem alguns projetos que são aprovados em tempo recordes. Por quê, Walter? Exatamente porque o deputado que propositou aquela ideia tem interesse ou pessoal, ou de classe, ou de grupos, não importa. Ele mesmo corre atrás disso. Nós, nessa questão dos hidrômetros, eu apresentei mais ou menos uns 30 projetos de leis a partir do dia 1º de fevereiro de 2011, quando eu cheguei aqui nessa casa. Alguns foram de tramitação muito rápidas, outros nem tanto. Então agora eu montei uma equipe no meu gabinete, aliás, uma pessoa que ela está acompanhando todos os projetos de lei que eu protocolei para que essa tramitação tenha um acompanhamento por parte do meu gabinete, no sentido de que dia chegou na comissão tal, quais são os prazos que regimentalmente tem as comissões. Se a comissão respeitou o prazo. Então eu montei essa estrutura no meu gabinete. Claro que isso, eu não estou descobrindo a roda, coisa nenhuma, isso é a minha obrigação. Como o propositor dessa sugestão, desse projeto de lei, eu também tenho que fazer o acompanhamento. Então a dificuldade, Walter, é exatamente isso, que às vezes o que ocorre, o deputado, ele tem a ideia, traz, protocola e deixa tramitar normalmente nas comissões, na casa e tal. E aí, logicamente, tu sabe que aqui a demanda é muito maior do que a capacidade de limite de tempo que nós temos. Então, obviamente, alguns vão, outros não vão, mas eu, a partir de... O seu já passou por diversas comissões, inclusive. Está tramitando as comissões e com acompanhamento dos prazos regimentais que cada comissão tem para se manifestar. Isso eu estou acompanhando, eu não. O meu gabinete está acompanhando. Agora, deputado, o senhor viu na matéria que a Ana apresentou o seguinte, as reclamações de pessoas que moram em apartamentos e que a pessoa mora sozinha, mas como não tem hidrômetro individual, ela passa a consumir, a gastar no final do mês, na hora da conta, muito mais do que aquilo que ela gastou. E aí se diz, mas infelizmente aqui não temos hidrômetros individuais. Os prédios mais modernos já estão assim. Felizmente eu moro num prédio assim e o consumo meu de água que moro sozinho é mínimo, com a graça de Deus. Quando é que o senhor acha que esse projeto pode passar e pode funcionar na realidade? Na minha concepção e no meu entendimento é o seguinte, a partir do sancionamento pelo senhor governador, aí, claro que a gente vai fazer um trabalho juntamente ao CREA. Divulgação. Juntamente ao CREA, a todas as prefeituras no que tange a renovação dos alvarás anuais. Quer dizer, hoje nós temos mecanismos de fazer a lei virar verdade.
Porque aqui no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Então, como é que eu entendo de que nós poderíamos fazer esse trabalho? É basicamente junto aos conselhos regionais de arquitetura e engenharia, junto com os setores de tributação das prefeituras municipais, das 295 prefeituras, até porque todo ano nós pagamos o alvará de localização, nós pagamos o IPTU, nós pagamos a taxa de lixo, nós pagamos a taxa de iluminação pública. Quer dizer, é uma questão de normatizar a lei. Até porque eu entendo, Walter, de que eu, como cidadão, eu tenho que pagar aquilo que eu uso, sabe? Eu não tenho nada a ver com a minha vizinha. Eu tenho que pagar aquilo que eu uso. Assim é com o gás, assim é com a energia elétrica, assim é com o telefone. Quer dizer, que bom que o cidadão brasileiro e catarinense possa ter essas condições de usar aquilo que a vida nos proporciona. Mas também é injusto eu pagar para o meu vizinho que tem, por exemplo, num apartamento 8 pessoas e chega no final do mês eu vou pagar a conta da água igualzinho que ele tem 8 e eu tenho 1. Quer dizer, isso está errado. A diferença de consumo isso é enorme. Isso está errado. Então foi mais no sentido disso de que eu... Mas o senhor escutou a história que a gente conversou antes, né? Tem gente que não tem interesse que o apartamento tenha hidrômetro individual por isso. Egoísmo, né? Não, eu não sei se é só por isso, mas eu diria o seguinte... Talvez a pessoa nem parou para pensar. Porque a energia elétrica, ela paga o que ela consome. O gás central, ela paga o que ela consome. E a água não é diferente. Quer dizer, a mesma regra que vale para a energia, para o gás, para o telefone, tem que valer para a água. E hoje a água, tu sabes de que nós fizemos muito pouco pela preservação da água, né? Lá na frente, um dia, nós poderemos pagar esse preço pela não economicidade, pela forma com que a gente usa abusivamente o consumo da água. Então, e é claro que esse projeto de lei eu vi mais no aspecto econômico financeiro do cidadão, mas eu também pensei na questão da proteção da água, até porque nós vivemos num momento de que a questão do meio ambiente, propriamente dito, ela está muito em voga, mas não é só em voga porque é grife falar de preservação, é porque é necessário falar de preservação. A nossa cultura aí, de quem tem 40, 50 anos, nós não aprendíamos isso nos bancos escolares. Tem noção disso, né? Nos bancos escolares e até, com todo o respeito aos nossos pais, eles não tinham essa cultura de preservação. Mas os meus filhos já têm, eu não tenho neto ainda, mas quem sabe quando eu tiver, o fator vai estar muito mais aguçado na concepção dessas crianças, no sentido de preservar. E a cobrança vai ser mais pesada. No sentido de preservar. E aí é lógico, eu acho que nós, aqui, já que temos a oportunidade de ter a condição de propor legislação, na questão dos hidrômetros, eu entendo de que eu estou, a partir do momento de que essa lei seja aprovada e sancionada pelo governador, eu estou fazendo um bem para Santa Catarina e para a proteção também do meio ambiente através da água. Deputado, eu faço a seguinte avaliação. O senhor citou o exemplo, o senhor sozinho num apartamento e ao seu lado 8 pessoas. O projeto vai incentivar também que aquele apartamento que tinha 8 pessoas vai ter um outro tipo de comportamento em nível de consumo. Ele vai ter que diminuir, porque não, vamos diminuir, gente, para gastar menos. Eu escutei uma história esses dias, eu não consigo controlar minha filha, o banho dela leva 30 minutos. Mas que sujeira! Não. Só pode ter muita... O senhor concorda comigo? Não tenho dúvida, isso com todo o respeito, né? Mas, olha, 30 minutos? Não, com todo o respeito, 30 minutos, se cada cidadão usar para o seu asseio pessoal 30 minutos, pelo amor de Deus, não vai existir água no planeta. Então eu vejo que isso também é bobagem, isso é meramente bobagem. Isso aí. Mas o que eu quero dizer... Mas tem casos assim, o senhor sabe disso. Isso. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tu sabes de que hoje nós fomos criados numa concepção e dentro de casa, a nossa forma de criação foi no sentido de religião, trabalho, lazer e não muito nesse fator de economia. O povo brasileiro, e aí eu tiro como meu exemplo lá dentro da minha casa, que eu tenho 2 filhos, a minha esposa e eu, tudo que não for cobrado e tudo aquilo que não tiver um planejamento prévio do que se pode gastar, fura as contas no final do mês. E a água é exatamente isso. A partir do momento em que eu tenho um planejamento de quanto que eu posso gastar com
água, com energia elétrica, com telefone, a pessoa vai se adaptar dentro daquilo que o bolso dela pode pagar. Colocou bem. Na hora de escovar os dentes, escove os dentes, mas com a torneira fechada. É isso. Quer dizer, não que dê nós aquela estamos... descarga com um limite na hidra. Perfeitamente, é isso aí. Então é nessa linha aí que eu acho que, a partir do momento que nós começamos a mexer no bolso, também as pessoas começam a... Aí a pessoa fica mais inteligente. Bom, só para terminar esse primeiro bloco, eu quero dar aquela informação que eu fiz na abertura. O primeiro hidrômetro chegou no Brasil, vocês vão até achar estranho, em 1937, deputado. Chegou em Belo Horizonte, com 4 exemplares que vieram da Alemanha. E aí uma empresa foi construída na cidade de Belo Horizonte e a prefeitura, logo de Belo Horizonte, fez o primeiro negócio, contratou, você tem que produzir para nós 10 mil hidrômetros. Então, até 1937... Não tinha como medir. Não tinha como verificar o consumo de água, gente. Bom, nós vamos ao intervalo e já voltamos com o Espaço Cidadão, hoje com o deputado do PMDB, Aldo Schneider. Estamos de volta com o Espaço Cidadão. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Aldo Schneider. Ele é do PMDB, é líder agora aqui na Assembleia Legislativa e o mais importante, ele tem um projeto para que todos os novos prédios construídos no estado de Santa Catarina tenham em seus apartamentos hidrômetros individuais. Mas vamos ver mais uma reportagem que a nossa colega Ana Maria Lima fez sobre este tema. A ideia da obrigatoriedade de hidrômetros individuais já esteve em pauta na Assembleia Legislativa de Santa Catarina por algumas vezes nas últimas legislaturas. No ano passado, o tema voltou à tona através do projeto de lei 253, de autoria do deputado Aldo Schneider. A nível do estado de Santa Catarina, Florianópolis já é exigência da prefeitura, né? São José, me parece também já ser exigência, e tem vários outros municípios estudando em tramitação na Câmara de Vereadores esse projeto, né? Então, o projeto da Assembleia, né, a nível estadual, vai regularizar uma situação futura, né, talvez de muitos outros municípios que ainda estão por regularizar essa situação, né? É importante colocar que o projeto tem uma base muito importante e interessante, que é dar essa condição aos novos edifícios que estão sendo projetados, né? Inclusive com um prazo aqui de 5 anos para que possa ter essa adaptação da lei, né? No quesito economia, os moradores fazem uma queixa ao formato desenvolvido pela Casan. É a existência de uma taxa de consumo mínimo, mesmo nos apartamentos que utilizam hidrômetro individual, que está incomodando alguns condôminos. Com certeza, porque eu tenho um apartamento, né, e eu usando ou não em outro local, eu pago uma taxa de R$50 por mês, é a taxa mínima do condomínio. A Casan tem um critério de economias, né, e estabelecendo a taxa mínima de cobrança. Isso tem gerado muito descontentamento nas pessoas, né, porque a energia elétrica, se você consumir R$10, 15, 20, você paga aquele valor, né? E a água, muitas vezes, você está pagando, né, e não está usando. Ao ponto de, eu já ouvi isso, inclusive, em apartamentos de verão, né, que as pessoas passam a lavar calçada, lavar o prédio, deixam a torneira aberta porque está pagando de qualquer jeito. Quer dizer, então, eu acho que isso não está contribuindo em nada, né, para essa questão da sustentabilidade da economia. Entendo que você tem que pagar o valor justo que você está utilizando, né? Então, não economias, porque aí gera uma sensação até de poder você gastar porque estou pagando a mais mesmo, né? Deputado, o senhor já conversou com o CREA? O senhor já conversou com essas grandes construtoras sobre esse tema? Não, por quê? Porque eu não tenho a certeza de aprovação do projeto. E eu não vou criar uma expectativa junto com os órgãos, a sociedade civil organizada, em função de um projeto que poderá ser lei. Ele não é lei ainda, ele está em tramitação. A partir da aprovação e de sancionamento por parte do governador, aí sim nós vamos fazer todo um trabalho de divulgação, CREA, prefeituras municipais, com grandes construtoras,
grandes investidores, mas é no momento adequado. É porque eu tenho que entender de que eu não posso criar uma expectativa de uma coisa que eu não tenho. O senhor não pode se antecipar. Isso. Como é que o senhor sentiu os seus pares aqui sobre o tema? Não, sem problema, não vejo nenhuma dificuldade de aprovação. É certo de que eu não fiz assim um trabalho individualizado ainda. Eu conversei com alguns colegas e sem nenhum problema de aprovação. Mas tu sabes de que nós não podemos antecipar as coisas sem realmente vê-las aprovadas em plenário. A partir dessa aprovação, sim, nós vamos fazer todo o trabalho de divulgação da lei. É porque, independente de passar aqui, tem a aprovação, a sanção do governador, né? Perfeitamente, perfeitamente. Como é que o senhor vê esse problema nas pequenas cidades? Por exemplo, lá em Pinheiro Preto, construir um prédio. A construtora é uma construtora relativamente pequena. Eu usei Pinheiro Preto como poderia ter usado qualquer outro, Ibirama. Maravilha e tal. Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro é o seguinte, quando o investidor, o empreendedor ou o cidadão que resolve investir em imóveis, ele tem que se adaptar a todo o plano diretor da cidade dele, ele tem que se adaptar a toda a questão de aprovação desse projeto em função das exigências da prefeitura. Hoje, pelo fato de não ter uma lei estadual, a prefeitura de Ibirama não exige um hidrômetro individualizado para cada unidade. Eu digo isso porque eu moro em Ibirama. Ele não exige, mas a partir da aprovação da lei, a própria prefeitura, quando analisa o projeto de construção de um prédio, vai botar essa cláusula. Ele já vai botar essa cláusula. Então eu vejo assim de que esse projeto de lei, ou esta lei, ela está intimamente ligado aos departamentos de planejamento e de tributação dos municípios. É eles que vão exigir a execução desta lei ou não. E eu moro em Ibirama, e moro em Balneário Camboriú, são as duas cidades que eu moro. Lá em Ibirama, a minha casa é uma casa muito grande, tudo é farto, nada falta, tudo tem demais. É meio ambiente, é água, é luz, é tudo. Agora tu chega em Balneário Camboriú, tu já te enclausura dentro de um apartamento. E que, poxa, é só cimento. É só cimento, é uma selva de pedra, né? Então, quer dizer, a diferença de comportamento é em função da região onde nós moramos. No prédio, no condomínio, um moço que foi entrevistado, ele falou há pouco de que quando nós estamos pagando, nós temos o sentimento de que eu não preciso economizar porque eu estou pagando a taxa mínima de R$50. Tanto faz se eu usar água ou não usar. Esse é o sentimento natural. Agora, lá na tua casa, lá em Ibirama, não. Se eu não tenho esse sentimento, eu ou as pessoas que trabalham conosco, a minha família, lá não tem esse sentimento. Lá é o seguinte, o hidrômetro está correndo gota por gota de água. Então a gente sabe que tem que economizar. Por que hoje isso já é comum? E eu posso dizer isso nas cidades que eu represento, o Vale do Itajaí, já é comum quando essas novas edificações, uma casa, por exemplo, é construída, já se constrói cisterna e coletadora de água de chuva. Exatamente porque... Energia solar. Energia solar. Exatamente por quê? Porque nós no interior ainda temos o hábito e podemos fazer isso, de lavar o carro, de molhar o gramado, de molhar as flores, lavar a calçada. De lavar a calçada. Então, lá está se incutindo já uma mentalidade diferente de que cada casa, principalmente essas novas construções, já no seu planejamento, na sua concepção de projeto, já está lá ou a cisterna ou a captador de água da chuva, que isso é importante, porque é a água da Casan que nós estamos deixando de lavar o carro, de molhar as plantas e as flores e tal. Então, nós temos, e isso eu represento bem isso, né? Viver em grandes cidades e viver em pequenas cidades. O comportamento o senhor tem que ter dois comportamentos? É diferente. Quer dizer, para nós não é diferente, porque nós não procuramos não desperdiçar, tu está entendendo? Mas se a gente tivesse essa cultura de abuso, com certeza seriam dois comportamentos. O senhor falou em abuso, eu me lembrei o seguinte, uma coisa que eu faço. Infelizmente os técnicos ainda não conseguiram resolver isso. O senhor liga a torneira quente, ela demora um tempo para que a água se torne quente. Eu armazeno essa água num balde para usar no bacio posteriormente. Mas você tem tempo para fazer isso. Isso também não leva 30, isso leva 30, 40 segundos. Então, independente dessa minha colocação, agora eu quero fazer uma outra colocação. Hoje já existe aquela conscientização do comprador do imóvel, vem cá, a água é individual, a luz é individual, aí me interessa o apartamento. Não é? Eu não me interesso. Existe essa consciência? Não, ainda não é. A consciência que existe quando tu vai comercializar um imóvel é o preço.
Não existe. Isso é tudo detalhes. Como é que está o IPTU, se está em dia ou atrasado, a gente não pergunta. Como é que se tem quanto hidrômetro. É que é o próprio IPTU, quanto né? A gente não pergunta. Quanto é o condomínio, a gente não pergunta nada. É o seguinte... Interessa o preço do apartamento. É o quanto eu tenho para gastar. E dentro daquilo que eu tenho para gastar, eu busco um imóvel dentro das minhas condições. E todos os itens são penduricalhos e detalhes. Depois vem como complemento, né? A gente vai se deparando com cada caso à medida de que tu vai usufruindo essa nova moradia ou esse novo empreendimento. A história do fazer a barba, do escovar os dentes, todo mundo deveria se comportar daquela maneira correta. Você pode escovar os dentes com a torneira fechada. Você pode fazer a barba também. Tudo isso. O que falta isso é muito diferente do povo europeu, do povo japonês, do asiático. O asiático faz isso, mas já faz isso conscientemente. Não é nem para economizar água. Por que nós brasileiros somos diferentes? Eu discordo um pouquinho dessa tua colocação, Walter. Por quê? Se nós pegarmos há 10 anos atrás a questão do cigarro. O cigarro todo mundo fumava de uma forma invertebrada, aí, onde estava fumava, não respeitava ninguém. Criou-se uma cultura no Brasil, através de leis federal, estadual e municipal, de coibir a presença do fumante em qualquer lugar. Quer dizer, e as nossas crianças, principalmente essas que têm 15 anos, 17 anos, as nossas crianças na sala, lá dentro da casa delas, elas já ouviam o pai, a mãe e a televisão dizer de que isso não é permitido fumar, que não pode fumar, que fumar faz mal à saúde. Hoje eu te pergunto o seguinte, se tu olhar em qualquer escola, em qualquer ambiente público, em qualquer ambiente até público, nesses shows, até público, tu vê pouquíssimos fumantes. Por quê? Criou-se a consciência disso. Criou-se a consciência. E aí a questão... Então, no caso da água, tem que se criar igual, é isso. E aí o papel... Mas isso acontece. Com certeza. O papel da escola e da casa é muito importante. Mas eu tenho que reconhecer de que tudo que nós falamos dentro de casa entra no ouvido e sai no outro. Aquilo que o vizinho falar para os meus filhos vale mais do que aquilo que eu falo. Então, quando nós estamos bem acompanhados no círculo de amizade que a gente vive, isso nos ajuda a educar os nossos filhos. Bom, qual seria o impacto em nível de economia da água se todo mundo passar a respeitar essa utilização do hidrômetro? Walter, eu não fiz esse estudo, nem pedi para nenhuma concessionária do uso da água, tanto os SAMAIS quanto a Casame, fazer esse levantamento. Até porque eu não quis... Mas vai gerar uma economia. Vai gerar economia, com certeza. Porque vamos pegar Florianópolis. Quantos edifícios, eu poderia até falar em centenas de edifícios que hoje estão abrigando moradores e de que não tem isso regulamentado. Quer dizer, é uma conta única dividida por todos de forma igual. Quer dizer, só o fato de tu ratear efetivamente o que cada um gasta, o consumo naturalmente vai gerar uma economia muito maior do que a gente pode Aquele imaginar. apartamento que tem 5, 6 pessoas, na hora que ele vai sentir, não, mas o fulano ali pagou R$20, eu estou pagando R$50. É que você tem 5 pessoas dentro. É o gás central. Quer dizer, como é que tu paga o gás? Pelo teu consumo. Eu, por exemplo, no meu apartamento eu não faço quase nada, eu não pago quase nada. Quer dizer, agora a família que toma café, que almoça aqui, claro que ela vai pagar, porque ela está usando o gás para fazer a sua alimentação, certo? Então a água é o mesmo, eu entendo que a água é o mesmo encaminhamento, ou seja, a gente tem que pagar por aquilo que a gente usa. Nós temos ainda 40 segundos, deputado. Dentro do esquema normal, o senhor pretende chegar a que mês desse ano com isso votado ou menos em plenário? Eu acredito segundo que no início do segundo semestre a gente tenha isso resolvido a nível de legislativo. E aí conversar com o governador para não vetar, e aí vamos, a partir de agosto, setembro, fazer um trabalho de divulgação e de conscientização dessa lei. Deputado Aldo, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Eu entrevistei o deputado Aldo Schneider. Ele tem um projeto aqui desde o ano passado, que já tramitou por diversas comissões, sobre a exigência de hidrômetros individuais nos apartamentos. Você acompanhou pela TVA o programa Espaço Cidadão. Um grande abraço, meu carinho para você e até uma próxima oportunidade.